Pública, coordenadora da Escola Superior da Defensoria Pública, doutora Eden Mata. Também para compor a mesa, o palestrante da tarde, doutor José Roberto Moreira Filho. Neste momento, passo a palavra ao doutor José Roberto, antecipadamente agradecendo a presença de todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Varlen, muito obrigado, Eden, pela parceria que o IBDFAM Minas está fazendo com a Defensoria Pública de Minas Gerais. O objetivo nosso, enquanto estudiosos do direito de família, instituto dedicado a esse ramo do direito, e o objetivo nosso com esse bate-papo em família é trazer, dentro de um linguajar mais acessível à população, um linguajar mais acessível aos munícipes, não só aos advogados nem estagiários, a abertura aqui é ampla, mais ampla possível, para que a gente possa discutir um pouco sobre algumas questões controversas que nós vamos tratar aqui. Então, toda última quinta-feira do mês, das 17 até as 18h30, nós teremos, durante todo este ano, palestrantes, exceto em julho e em dezembro, por conta da questão das férias, mas no resto, todos os meses, nós teremos palestrantes aqui com temas muito atuais. Como o doutor Varlen colocou, foi aberta a palestra com o doutor Newton Teixeira de Carvalho, desembargador do Tribunal de Justiça, comigo dando sequência, e depois vai vir falando sobre alienação parental, nós vamos falar também sobre guarda, sobre curatela, nós vamos falar sobre responsabilidade civil, nós vamos falar sobre o novo divórcio, a questão do divórcio positivo. Todas essas questões vão ser abordadas por nós nesses encontros. O tema que me foi colocado é o direito sucessório, o direito de herança. E eu vou trazer para vocês aqui algumas questões controversas do direito sucessório, algumas questões relativas à concorrência sucessória. No tempo que me é dado, eu não tenho condições de trabalhar todo o direito das sucessões e todas as controvérsias, todos os problemas que o direito das sucessões traz. Logicamente que isso também abre oportunidade de a gente vir aqui uma segunda vez, né? Para a gente trabalhar outros temas. O que eu vou enfocar aqui hoje é a concorrência sucessória. Como que ela funciona, de que forma que ela é vista. Eu vou tentar ser o mais didático possível para que a gente possa entender como que está um novo direito hereditário, com essa figura nova que apareceu no Código de 2002, que é a concorrência sucessória. Como que ela se faz, como é que ela é vista, como que a partilha é realizada, mas também nós vamos trabalhar não só a concorrência sucessória, mas as outras pessoas que possam herdar. O cônjuge, sozinho, sem concorrência, os colaterais, o companheiro e toda a visão que os tribunais têm visto hoje na questão da concorrência. Peço licença à doutora Eden para deixar essa mesa, porque advogado conversa um pouco em pé e não sentado. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vou falar com vocês da concorrência de cônjuge com descendentes, ok? Na concorrência de cônjuge com descendentes, nós tivemos uma peculiaridade. Primeiro que o nosso legislador utilizou como parâmetro de concorrência o regime de casamento. É o regime de bens que define se vai ter ou não concorrência. E o nosso legislador, para nos colocar mais problemas, ao invés de dizer quais são os regimes em que haveria concorrência, ao contrário, ele diz os regimes em que não haverá concorrência, lá no artigo 1829. Então, cabe a nós identificarmos quais são os regimes em que haveria essa concorrência. Porque os regimes de exclusão já são citados no artigo 1829, inciso 1. Então, eu fiz um apanhado aqui, colocando para vocês o seguinte. A concorrência depende do regime de bens e só incide na herança particular. Essa questão da incidência da concorrência na herança particular, para aqueles que não sabem o que é herança comum e herança particular, nós temos que entender o seguinte. Quando uma pessoa se casa com a outra, estabelece, ou uma união estável, se estabelece regime de casamento. E nos regimes de casamento, nós temos dos vários regimes de casamento que nós temos, em todos eles nós temos bens que são comuns, que devem ser objetos de partilha entre o casal, e bens que são particulares, que não são objetos de partilha. Por exemplo, numa comunhão parcial de bens, que é o regime que a maioria de nós nos casamos depois de 1977,
um regime legal. Neste regime, os bens que eu tenho antes de casar são particulares meus e, portanto, não entram na partilha. Mas aqueles bens que eu adquiri na constância do casamento, a título oneroso, não importa se foi eu que paguei ou se foi minha mulher quem pagou, mas se foi adquirido na constância do casamento e a título oneroso, são chamados bens comuns. O que a doutrina, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a doutrina mais abalizada, entendeu a partir do advento do novo Código Civil? É que essa concorrência só incidiria sobre os bens particulares quando a concorrência se fizesse entre cônjuge e descendentes. Ou seja, se eu tenho um apartamento antes de casar, e na constância do casamento eu adquiri um outro apartamento e eu venho a morrer, a minha mulher será meieira do segundo apartamento, porque foi adquirido na constância do casamento, mas só herdará, em concorrência com os meus filhos, no primeiro apartamento, que é o bem particular. Ok? Então a concorrência só incide no bem particular, por entendimento doutrinário e jurisprudencial. Porque na legislação nós não temos claramente essa situação. Quais são os regimes em que não tem concorrência? Comunhão universal de bens. Separação obrigatória de bens e comunhão parcial sem ter bens particulares. Pessoal, o nosso legislador, o que ele fez? Ele colocou a concorrência da seguinte maneira. Ele tirou o que antes nós tínhamos no Código de 2002, que era o chamado usufruto vidual, Código de 16, desculpa, usufruto vidual, e trocou esse usufruto vidual pela concorrência sucessória. Com um único e claro objetivo. A concorrência sucessória está sendo colocada aqui para deixar o cônjuge sobrevivente amparado, para que ele não tenha um decréscimo de qualidade de vida quando da morte do seu consorte. Então, por isso que o legislador falou o seguinte, olha, se o direito de concorrência é um direito para manutenção do status social, do status econômico, da qualidade de vida da pessoa, no regime da comunhão universal, não seria necessário. Por quê? Porque neste regime, o cônjuge sobrevivente é meieiro e, portanto, dono de metade de tudo aquilo que o decujus deixou, do que o falecido deixou. Seria exacerbar demais a proteção jurídica, permitir que eu, sendo dono de metade de tudo, ainda concorresse na outra metade. Se eu já sou dono de metade de tudo, amparado estou. Porque ainda, além disso, ainda tenho o direito real de habitação, de moradia, não é? Então, na comunhão universal, não tem concorrência. Na separação obrigatória, a fundamentação é a seguinte. Quem se lembra, quem é da área do direito, quem lida com isso, lembra daquelas hipóteses de separação obrigatória. É onde o legislador colocou algumas hipóteses para evitar confusão patrimonial. Por exemplo, se eu sou divorciado e eu não fiz a partilha dos meus bens, eu vou casar de novo, eu só posso me casar de novo no regime da separação obrigatória de bens. Se eu sou viúvo e não fiz a partilha do meu consorte, do falecido cônjuge ou companheiro, eu só posso me casar de novo na separação obrigatória. Se eu tiver que pedir autorização para casar, eu só posso me casar na separação obrigatória. Se eu tiver mais de 70 anos de idade, eu só posso me casar na separação obrigatória. Por quê? Para evitar confusão patrimonial. Para evitar a confusão do patrimônio do primeiro cônjuge com o patrimônio do segundo cônjuge, para evitar prejuízo para herdeiro, para prejuízo para tutelado, para curatelado. Então é para evitar confusão patrimonial, para que os bens não se confundam. Então o legislador falou o seguinte, se eu quero, neste regime, em vida, colocar os bens separados, eu não poderia colocar na morte que esses bens se comunicassem. Por isso que na separação obrigatória, o cônjuge vai ser meieiro, por incrível que pareça, por conta da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, mas não será herdeiro. E na comunhão parcial de bens? Sem bens particulares? É a mesma lógica da comunhão universal. Porque se na comunhão parcial não tem bem particular, significa que todos os bens são comuns. E se são comuns, como é que eles são divididos? Meio a meio. Então a mesma razão de que por que não tem concorrência da comunhão universal é da comunhão parcial sem bens particulares, porque todos são comuns. Então quais são os regimes em que tem concorrência? Porque nesses aqui não tem. Mas quais são os regimes que tem concorrência? O regime novo. Pouca gente se casou com ele ainda, pouca gente conhece, mas eu reputo um dos melhores regimes e um dos mais justos regimes que nós temos, que é o regime da participação final nos aquestos.
Não vou tentar falar sobre esse regime aqui, porque senão nós não ganharíamos uma tarde inteira, mas o meu tema não seria colocado. Mas vamos voltar uma oportunidade para a gente falar sobre os regimes de bens se comunicam ou não comunicam. Mas nesse regime, o cônjuge sobrevivente vai ser meieiro e terá direito aos aquestos, mas ainda terá direito à concorrência. Separação de bens por escolha. Qual que é a diferença? A diferença é que na separação de bens por obrigação, o casal não tem escolha. Se quiser casar, vai ser na separação obrigatória. Agora, vamos imaginar uma pessoa que não tem mais de 70 anos, que não tem causa suspensiva para casar, que tem mais de 18, portanto não precisa de suprimento judicial, portanto, para casar por qualquer regime que o Código regula, opta a casar pela separação total de bens. Esse aqui é o grande problema do direito das sucessões. Porque se eu estou casando na separação total de bens, é porque eu não quero que os meus bens se comuniquem. Mas se eu morrer, vai comunicar. Se eu me separar da minha esposa, se eu me divorciar da minha esposa, eu pego o meu patrimônio e ela pega o dela. Beleza. Mas se eu morrer, a minha esposa não será meieira, porque o pacto antinupcial não prevê comunicabilidade patrimonial, mas concorrerá na totalidade do meu patrimônio, porque é todo ele particular, juntamente com meus descendentes. Regime de comunhão parcial de bens com bens particulares. Deixa eu voltar aqui. Regime de comunhão parcial de bens com bens particulares. Você vai ter concorrência. E a concorrência só nos bens particulares. Também, pessoal, tem que entender que nós não temos que seguir os regimes de casamento. Os regimes de casamento colocados no Código Civil são modelos que a gente segue ou não. Eu e minha noiva, criar um pacto e no pacto estabelecer as regras patrimoniais nossas próprias, inerentes à nossa vontade. Agora, se eu me aderir a um dos regimes de casamento, eu quero me casar na comunhão parcial. As regras já estão lá. Eu quero me casar na comunhão universal. Mesma coisa. Agora, eu quero fazer um regime próprio. É possível? É. Faça um pacto antinupcial, faça um regime próprio. E se eu fizer um regime próprio, vai ter concorrência sucessória. Há uma tendência doutrinária. Professor Mário Luiz Delgado, professor Rolfo Madaleno, são professores e membros do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eles já estão levantando uma bandeira da possibilidade, vejam que ainda é doutrinariamente falando, tá? Da possibilidade da pessoa poder renunciar ao direito de concorrência em pacto antinupcial. Vejam bem, não é renúncia de herança. Porque eu só posso renunciar à herança quando eu a tiver. Não existe renúncia de herança de pessoa viva. Mas é renúncia ao direito de concorrência. Não ao direito hereditário. Porque eu estou dizendo que se o meu marido morrer, eu não concorro, minha mulher morreu, o meu marido morreu, eu não concorro com meus descendentes. Eu não concorro com ascendentes, mas eu herdo sozinho. Oh. Tá vendo a cola? Foi mal aí, pessoal. Aí, tá vendo? É difícil. Deixa eu desligar aqui, senão vai falar outro artigo aqui, ele vai aparecer de novo. Então, pessoal, nossa, até perdi o fio da meada aqui. Mas vamos lá. Isso. A possibilidade, através de pacto antinupcial, fazer renúncia de herança. Mas isso ainda está em fase embrionária, em fase de discussão. Querem conhecer melhor, querem aprofundar melhor, convido-lhes a participarem do nosso Congresso Nacional de Direito de Família, que vai ocorrer aqui em Belo Horizonte. Em outubro agora. Vai ocorrer aqui em Belo Horizonte, com esses doutrinadores. Vamos discutir, vamos conversar sobre a possibilidade jurídica da renúncia à concorrência sucessória em pacto antinupcial. Resolveria muito o problema, por exemplo, da pessoa que quer se casar no regime da separação total de bens. Porque se eu quero me casar na separação total de bens, eu fico com uma espada na cabeça. Se eu me separar em vida, beleza, patrimônio é meu. Mas se eu não me separar e morrer, a minha mulher concorre com meus filhos. Às vezes nem filhos dela são, mas vai concorrer com a minha herança. Então é uma questão complicada. Tem algumas situações que se a pessoa quiser casar ou quiser viver em união estável, ela tem que ter a noção de que ela vai ter obrigatoriamente que dividir patrimônio pós-mortem.
Ou das duas, uma, ou não casa, ou se casa e engole isso aí, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, como vai acontecer essa situação? Não havendo concorrência, como é que faz a partida? Muito simples. Calcula o monte mor, o montante do casal, o patrimônio do morto com o patrimônio comum que ele tem com a esposa, retira a meação do cônjuge, se houver meação, e a herança, quando não tem concorrência, vai toda para os descendentes, para os filhos, netos e bisnetos. Se tiver concorrência, aí o cálculo é outro. Eu vou calcular o monte mor, tiro a meação, se houver, e na herança eu aplico o artigo 1832. E o artigo 1832 fala assim: em concorrência com os descendentes, em concorrência com o cônjuge, caberá ao cônjuge sobrevivente quinhão igual aos dos que sucederem por cabeça. E não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com os quais concorrer. Então, são duas regrinhas. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual. Regra geral. Partilha igual. Então eu pego a herança particular e divido em partes iguais. Entre o cônjuge e os filhos. Netos, bisnetos, que sejam. Agora, se o cônjuge for ascendente dos herdeiros com os quais ele concorre. Por exemplo, se a minha mulher for a mãe de todos os meus filhos, a avó de todos os meus filhos, netos, então, se ela for ascendente dos herdeiros com os quais ela concorre, ela não pode receber menos do que 1/4 da herança. Então, por exemplo, se a pessoa tiver 5 filhos e tiver um apartamento antes de casar, deste apartamento antes de casar, o cônjuge sobrevivente é dono de 1/4. Os outros 3/4 vão para os 5 filhos. E toda a herança adquirida na constância do casamento é toda dos filhos. Então, para isso, eu fiz um esqueminha aqui para mostrar para vocês. João tinha que casar. Casou-se com Maria e na constância do casamento tiveram 2 filhos. João adquiriu na constância do casamento mais um outro apartamento no valor de 400 mil. Então, estão vendo? Comunhão parcial e tem bem particular, estão vendo? Então, o que eu tenho que calcular? O monte mor. Qual que é o valor do monte mor? 1 milhão. Ó, o João morre. Ó, o João morreu. Onde é que tá? Ó, o monte mor. 1 milhão. A meação da Maria. Estão vendo aqui, ó? Bem adquirido durante o casamento lá, estão vendo? A meação da Maria. 200 mil. A herança. Não seria os 200 do apartamento mais os 600 do outro apartamento? Então a herança seria de 800. Herança particular. Olha o apartamento primeiro. Herança comum. Olha a meação do segundo apartamento. Beleza? Então esse primeiro cálculo tem que ser feito. Agora vamos à partilha propriamente dita. Como é que vai ser feita a partilha? A Maria receberá 200 mil de meação. Relativo ao segundo apartamento. E do primeiro apartamento, que valia 600, ela tem direito a, são 2 filhos, não tem direito? A 1/3, não aplica a regra geral, divide por igual? Então, eu dividi aquele primeiro apartamento em 3 partes. 200 para a dona Maria, 200 para um filho e 200 para o outro. E aqueles 200 daquele apartamento foi todo para os filhos, ó, 100 mil para cada um. Então, a dona Maria receberá 200 mil de meação, 200 mil direito próprio, partilha por cabeça da herança particular, e 300 mil direito próprio, partilha por cabeça para cada filho, da herança comum e da parte da herança particular. Todo mundo entendeu? Beleza? Vamos ao próximo exemplo? O próximo exemplo é o seguinte. João tinha um apartamento de 800 mil adquirido antes do casamento. Aí com Maria ele teve 4 filhos. Aí aqui vou aplicar aquela exceção, estão lembrados? Se tiver mais de 4 filhos, exceção, não regra. Na constância do casamento, adquiriu um apartamento no valor de 400. Então, vamos lá. Morreu. Monte mor, 1 milhão.
Meação da Maria, não era 400 adquirido na Constância? 200 daquele apartamento. Olha a herança, 1 milhão. Montemor menos meação é igual a herança. Herança particular ao primeiro apartamento, de 800. Herança comum ao segundo apartamento, 200. Como é que é feita a partilha? Ó, a Maria não tem jeito mais de concorrer em partes iguais, porque são 4 filhos comuns, então ela tem que receber o quê? O mínimo de 1/4, né? Então a Maria recebe meação e 1/4 da partilha dos bens particulares. Daquele apartamento que valeu 800, ela tem 200. 1/4. Quanto que sobrou daquele apartamento? 600, não sobrou? 600 dividido para 4, com mais 50 de herança comum, 300 mil cada herdeiro. Ok? Todo mundo entendeu essa também? Ou seja, quando concorre com filhos comuns, aplica-se a regra geral. Só que se forem 4 filhos ou mais, exceção. Acontece o seguinte, pessoal, o nosso legislador, e aí vem a questão controversa, ele coloca uma situação que não tem previsibilidade legal. Porque ele fala o seguinte: se concorrer com filhos só do decurso, vou imaginar que eu me caso com uma mulher que tenha 10 filhos. Ela tem 10 filhos e ela morre. Eu vou estar concorrendo com os 10 filhos, mas eu não tenho direito a 1/4, não. Por quê? Porque os filhos não são meus. Então a herança particular tem que ser em 11 partes. Agora, se eu e ela tivermos 10 filhos e ela morrer, aí eu teria direito a 1/4 e os 10 filhos aos 3/4. Então, pensa o seguinte: se todos os filhos forem comuns, se for até 3 filhos, regra geral. Porque se for 1, divide para 2. Se for 2, divide para 3. Se for 3, divide para 4. Aplico a regra e atendo a exceção. Se os herdeiros forem só do decújos, então estou me casando com uma mulher que já tenha filhos e nós não temos filhos. Regra geral. Por que regra geral? Porque eu não serei ascendente desses filhos. Agora, se tiver 4 filhos comuns ou mais, exceção. Tira 1/4 do cônjuge e os 3/4 para os filhos. Agora, tem uma questão que não tem solução. Que é se tiver filho comum e filho não comum. Vamos imaginar que nesse caso aqui, ó, vamos voltar aqui só para a gente ter um... Vamos imaginar que o João tenha 3 filhos antes de casar-se com Maria. Então, quando ele morre, a Maria tem 4 filhos em comum com o João e 3 filhos exclusivos de João. Então, eu não posso aplicar a regra. Eu não posso aplicar a exceção. Eu só posso aplicar a regra. Por quê? Porque a exceção diz que o cônjuge receberá no mínimo 1/4 se for ascendente de todos os descendentes do decújio. Se ele for ascendente de uns, mas não for ascendente de outros, não se aplica a exceção. Aplica-se sempre regra. Então, se o João tiver 3 filhos e mais 4, aquele bem ali particular, esse bem aqui, ó, tem que ser dividido em 8 partes. 3 filhos, mais 4, 7, com ao cônjuge, 8 partes. Vamos lá. Essa, então, é a partilha na concorrência do cônjuge descendente. E a concorrência do cônjuge ascendente? Na concorrência do cônjuge com ascendente, há uma peculiaridade. Por quê? Porque não se exige regime de casamento. Todas as vezes que a pessoa morrer, haverá concorrência. Lógico que eu tenho que partir do pressuposto da inexistência de qualquer descendente. Não tem nenhum descendente, mas tem pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Eu sou casado e morro, o meu cônjuge sempre vai concorrer com os meus ascendentes. Sempre. Não tem hipótese de não concorrência, a não ser divorciar antes de morrer. Aí tudo bem, aí você morre divorciado, não tem cônjuge sobrevivente. Só que a partilha na classe dos ascendentes é por linha, não é por cabeça. E o que significa por linha? É porque nós temos no direito de família a chamada linhagem paterna e a linhagem materna. Então a lei fala o seguinte: se houver ascendentes em ambas as linhas, materna e paterna, e no mesmo grau, pega a herança e divide metade para uma linha, metade para outra. Então, por exemplo, se eu tiver pai e mãe,
linha paterna e linha materna, metade da herança para o pai, metade da herança para a mãe. Agora, se eu tiver um avô paterno e 2 avós maternos, a herança não se divide em 3 partes. Vai metade para este avô e a outra metade para os 2 avós. Por isso que a partilha é por linha, nunca por cabeça. E havendo a partilha por linha, e sendo sempre necessária a concorrência sucessória, como é que ela se faz? Vamos lá. Se a pessoa tiver pai e mãe e cônjuge, 1/3 da herança vai para o cônjuge. E aqui não é mais herança particular. Aqui é a herança toda. A concorrência particular é só na concorrência de descendentes. Com descendentes é na herança integral. Se tiver pai ou mãe e cônjuge, aí o cônjuge recebe metade. Então é o cônjuge concorrendo com o pai ou concorrendo com a mãe. Metade para o cônjuge, metade para o pai ou para a mãe. E se tiver ascendente em 2º grau em diante e cônjuge, aí o cônjuge recebe metade da herança. Então a pessoa não tem pai, mas tem avó, tem bisavô e cônjuge sobrevivente, metade para o cônjuge, metade para este ascendente sobrevivo. Vamos ver a partilha, como é que se faz? Vamos lá. Vamos imaginar aqui que o nosso decujus tem pai, mãe, avô paterno, avó materna que sumiu ali, coitada. E avó materna. Avô materna, avó materna. Casou na comunhão parcial de bens, tem bens adquiridos no casamento e bens adquiridos durante o casamento. Veio a falecer. Então nós temos um monte-mor de 800. Uma meação de 200 e a herança de 600. Então aqui eu não tenho mais que dividir herança particular e herança comum, não. A concorrência sobre toda ela. Então eu calculo o monte-mor, retiro a meação e obtenho o valor da herança. E como é que vai ser feita a partilha? A Maria receberá 200 mil de meação, relativa ao 2º apartamento, e vai ter 1/3 da herança, porque está concorrendo com pai e mãe. Então ela tem 1/3, o pai tem 1/3, a mãe tem 1/3 da herança particular, da herança comum, ok? Segundo exemplo. Agora, mesma coisa, só que pai falecido. Então está concorrendo com a mãe e os avós. Lembrando que na classe dos ascendentes não tem direito de representação, né? Direito de representação, por exemplo, a pessoa tem filho vivo e netos de um filho pré-morto, a herança vai ser dividida em 2 partes. Metade para o filho vivo, metade para os filhos do filho pré-morto. Na classe dos ascendentes não existe isso. Se eu tiver minha mãe morta e meu pai vivo, a herança é toda para o meu pai. Meus avós maternos não herdam por representação da minha mãe. Então, como é que vai ser feito isso então? Então é o cônjuge concorrendo somente com a mãe. Um monte-mor de 800, meação de 200 e herança de 600. Mesma coisa, só que a partilha é diferente. Ó. Maria recebe 200 de meação e quando concorre com um ascendente só, tem direito a metade. Então, ó, metade da herança. A outra metade vai para a mãe. Ok? Terceiro exemplo. Morre pai e morre mãe. Aí concorrendo com avós. Aí vão ter o exemplo da partilha por linha, né? Então vamos lá. Vai acontecer então o monte-mor, mesma coisa, e a herança vai ser: Maria recebe 200, está concorrendo com ascendente de 2º grau, então recebe metade, e a outra metade é partilhada para os ascendentes. E a partilha é por linha. Eu tenho só um avô materno, um avô paterno e 2 avós maternos. Então o avô paterno dos 300 recebe metade, 150, e os avós maternos dividem os outros 150, metade para cada um. Ok? Se não tiver descendente e não tiver ascendente, e só tiver o cônjuge sobrevivente, ele herda tudo. Quer dar um golpe do baú dado? Escolha uma velhinha ou um velhinho que não tenha filhos, nem netos nem bisnetos, e que seja rico, logicamente. Né? Vai se casar com esse velhinho, com essa velhinha, qual regime? Separação obrigatória, não é? Separa dele não. E nem dela.
Porque se morrer, você não será meieiro de nada, mas será herdeiro de tudo. Se este velho ou esta velha não tiver deixado descendente nem ascendente. Lembrando que você, como cônjuge sobrevivente, não pode mais ser retirado da herança por força de testamento, tendo em vista que o cônjuge agora ostenta a qualidade de herdeiro necessário. E, portanto, tem direito à metade da herança como legítima. Ok? Então, o que vai acontecer então? Não tem descendente, não tem ascendente, olha o cônjuge herdando a totalidade da herança na falta dos dois. Não importa o regime de bens, nem o tempo de casamento. Casou um dia, casado está. Morreu, o cônjuge sobrevivente herdará tudo. Não importa se casou na comunhão universal, na comunhão parcial, na participação final nos aquestos, separação total de bens, não importa se casou por um dia, por um ano ou por 10 anos. O cônjuge sobrevivente herda a totalidade da herança, a falta de descendente, ascendente, afasta todo e qualquer colateral e ainda tem direito real de habitação. Só que, logicamente, eu coloquei o direito real de habitação aí, mas o direito real de habitação é um direito que nós vamos exigir ele quando a gente concorre com descendente e com ascendente. Porque se não tiver nem descendente nem ascendente, eu sou proprietário do bem. Proprietário já indica que eu tenho direito de usar, usufruir, fazer o que eu bem entender. Agora, se tiver descendente e ascendente, pessoal, ninguém tira o corpo da casa onde ele está morando. O meu pai casou com a menininha de 20 anos. Meu pai tem 75. Separação obrigatória de bens? É. Separação obrigatória. Nada foi adquirido na constância do casamento? Não, nada. Se meu pai morrer, não será meieira, não será herdeira, mas ficará morando no imóvel do meu pai até ela morrer. E se casar de novo, não perde o direito de habitação, que é vitalício e gratuito. Esse é um grande problema do nosso direito atual. Porque no Código de 16, dizia que o direito real de habitação só seria mantido enquanto o cônjuge vivesse e permanecesse viúvo. Quer dizer que se ele casar de novo, constituísse nova união estável, ele perderia o direito real de habitação. O nosso legislador tirou essa expressão enquanto viver e permanecer viúvo, o que fez a doutrina entender que agora o direito real de habitação é vitalício, gratuito, oponível erga omnes. Personalíssimo. Então, a mulher que casou com meu pai tem o direito de continuar morando na casa onde o casal vivia? Sim. Há de eterno até ela morrer? Sim. Se casar de novo, ela não perde? Não. Mas e se ela morrer, o companheiro dela fica no imóvel? Também não. Aí não, né? Aí é muita afronta. Porque o direito é personalíssimo. O cara está lá porque é casado, convivente com quem tem esse direito. Agora, se a pessoa que tem esse direito morre, ele já está lá sem nenhum título. Então, os herdeiros têm que fazer o quê? Notificar para constituir em mora e, se ele não sair, reintegração de posse imediata. Ok? Mas essa questão de direito real de habitação ainda é uma questão controversa. E não tem direito real de habitação em vários imóveis, não. É num imóvel só. Então, por exemplo, se o casal tem 2 imóveis onde eles moram, às vezes tem um imóvel na capital e um imóvel no interior, tem que se optar por um. Não pode ter direito real de habitação em 2 imóveis, é num imóvel. Ok? Namorarem? Não morarem. Só o imóvel residencial da família. Se eles não morarem juntos, não tem direito real de habitação. É o direito real de habitação onde o casal mora. O quê? Não, usufruto não. O direito real de habitação é desde que o imóvel pertença ao decujus. Se o decujus não tem a propriedade do imóvel, mas tem o usufruto do imóvel, com a sua morte o usufruto acaba. Imagina também outra situação. Por exemplo, a minha mulher morre e deixa um apartamento que nós adquirimos na constância do casamento. Esse apartamento é dividido da seguinte maneira: metade minha, com o meieiro, metade dos meus filhos. Beleza? Aí depois eu me caso de novo em segundas núpcias. A minha atual esposa não terá direito real de habitação. Porque o imóvel não pertence a mim. O imóvel pertence a mim e a meus filhos. Então ela não tem direito real de habitação porque o imóvel não pertence integralmente ao decujus. Só terá direito real de habitação se o imóvel pertencer integralmente ao decujus, mesmo que não seja de meação do cônjuge sobrevivente. Imaginar que eu tenho um apartamento antes de casar.
Aí eu me caso com uma pessoa e nós moramos nesse apartamento. E eu morro, a minha esposa não terá meieira desse apartamento, a depender do regime de bens, nem herdeira, mas terá o direito de morar, porque o apartamento me pertence. Agora, se ele me pertencer em face de condomínio, se eu for apenas um comodatário, um usufrutuário, aí não tem condição de passar o usufruto, porque é personalíssimo também. Beleza? Uso capião. Se não tiver mais herdeiro, essa herança é jacente. Sabe o que é herança jacente? É herança que já sente falta de herdeiro. Herança jacente. A herança que já sente falta de herdeiro. Então o cara morreu, não deixou nenhum herdeiro, mas esse exemplo seu fica meio complicado, sabe por quê? Porque se ele morre e não deixa nenhum herdeiro, o cônjuge é que vai herdar esse apartamento. Aí não tem direito real de habitação. Vão pedir. Ah, se não tiver herdeiro, aí o que vai acontecer? O gaiato do segundo cônjuge não vai falar nada, vai ficar quietinho, pagar os IPTU, até dar o tempo de aquisição e adquirir por uso capião. Ninguém vai reivindicar o bem. Não. Quer dizer, a não ser que nossa defensoria pública, né, o Ministério Público, não dá ouvido lá para o juiz, mas a herança jacente aqui. O juiz está no processo de jacência e aí realmente não se adquire por uso capião. Porque aí vai ter interesse do ente público. Na hora que for intimada a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, a Fazenda Municipal vai falar assim, opa, peraí. Se a pessoa morreu, não deixou descendente nem ascendente, não deixou cônjuge, tem interesse sim, porque eu é que vou adquirir por uso capião. Eu vou adquirir por uso capião, não, desculpa. Eu é que vou adquirir por vacância de herança. O que tem? Basicamente, no próprio processo de inventário, ele abre mão do direito real de habitação. O juiz homologa aquela renúncia e renunciado está. Tem que ser expressa. Não existe renúncia tácita de direito real de habitação, não. Tem que ser expressa. O juiz tem que intimar. Expressa ou tácita. Não no sentido ele tem que colocar, mas o juiz intima para ele exercer. Não quer exercer, renúncia tácita. Mas ele tem que ser intimado. Ele não se tem uma renúncia presumida. Simplesmente ele não está exercendo. Ok? Vamos lá. Colateral. Aqui uma questão seguinte. Não tem descendente, não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem ninguém, mas tem os colaterais, tem os irmãos. Antigamente, até 2 anos, até 2017, o Supremo Tribunal Federal não tinha ainda se pronunciado sobre essa questão. Porque nós tínhamos um artigo no Código Civil, que era o artigo 1790, que era um artigo que regulava a união estável e a regulava de uma maneira totalmente diferente da sociedade do cônjuge. Inclusive, em muitos processos do meu escritório, eu aleguei a inconstitucionalidade do artigo 1790. E essa inconstitucionalidade foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que estipulou o seguinte: não importa se você é casado, não importa se você convive em união estável, os direitos do cônjuge e os direitos do companheiro são idênticos. São iguais. Não tem mais alteração. Porque antes nós tínhamos uma absurda situação em que se uma pessoa morresse casada e deixando irmãos, o cônjuge herdava tudo. Agora, se ela morresse vivendo em união estável e deixando irmãos, o companheiro só herdava 1/3. E os irmãos herdavam os 2/3 e toda a herança comum. Com o entendimento agora do Supremo Tribunal Federal, já nós não temos mais diferença de tratamento sobre direito sucessório do cônjuge nem do companheiro. Portanto, todos herdam por igual. No direito de família, já não há mais espaço para o sexo, no sentido de definição de deveres e direitos, se é homem, se é mulher, não importa. E no direito sucessório já não há mais espaço para a desigualdade. Cônjuge e companheiro têm os mesmos direitos. Oi? O que tem o testamento? Testamento para? Sim. Então, eu posso, se eu tiver herdeiros necessários, e eu entendo que meus herdeiros necessários são meus descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro.
Apesar do Supremo ainda não ter se posicionado, eu entendo que o companheiro, por equiparação, é herdeiro necessário. Se eu tiver herdeiro necessário, eu tenho que resguardar 50%. Os outros 50% eu posso fazer o que eu bem entender. Inclusive, dá para um desses herdeiros necessários. Isso não é infração a princípio nenhum, a desigualdade. É direito meu de dar aquele bem o que entender. Agora, a legítima tem que ser dividida de forma igual. Não pode ser dividida de forma diferenciada. Agora, não tendo herdeiro necessário, eu tenho liberdade de dispor de totalidade dos meus bens. Então, se eu só tiver irmãos, primos, sobrinhos, tios, eu não tenho herdeiro necessário. Então eu posso, só tem irmão, primo, sobrinho, eu posso deixar tudo para um time de futebol meu, de coração, posso deixar tudo para o empregado da minha casa, para o meu melhor amigo, para quem eu quiser. Para instituição de caridade. Então, ou isso, amar ela, pode deixar, né? Pode deixar para a sogra, para o sogro, né? Para o vizinho chato lá, herda aí minha herança, né? Aí é liberdade de escolha, ok? Mas dentro da legítima, ou não havendo testamento dentro da herança, não se pode diferenciar direitos dos filhos, nem dos cônjuges, nem dos companheiros. Se não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, eu chego aos colaterais. Oi? Se tiver só o cônjuge, ele é herdeiro necessário. Necessário e universal. Se tiver só o cônjuge, ele herda tudo. Herda tudo. Não, se tiver testamento, eu posso fazer assim, eu deixo metade da minha herança para o meu irmão, e a outra metade vai para o meu cônjuge. Porque se eu fizer um testamento, a metade que eu quero colocar no meu testamento, eu posso deixar para quem eu quiser, mesmo tendo herdeiro necessário. Não pode ultrapassar a legítima. Agora, não confunda legítima com sucessão legítima. Sucessão legítima é derivada de lei. Legítima é aquele 50% que não pode dispor. Quem ia perguntar? Não, se a separação é obrigatória, não. Não, na separação obrigatória não tem concorrência. Na separação obrigatória não tem concorrência. Na separação total de bens tem concorrência. Então, nesse exemplo, se eu a separação obrigatória, eu posso fazer um testamento deixando 50% da minha herança para minha esposa. Só que necessariamente os outros 50% vão pertencer aos meus filhos. Se for separação, por exemplo, não obrigatória, mas opcional, casal pode optar, eu posso fazer um testamento deixando 50% à minha esposa. E nos outros 50% ela vai concorrer com meus descendentes. Porque nós temos que ver que nós temos duas formas de testar. Uma forma é a forma pela minha vontade, que é o testamento, e a outra forma que é a vontade da lei. Nós não temos, como em alguns países, a prevalência da vontade minha sobre a vontade da lei, de uma forma totalitária. Nós não temos isso. Nós temos apenas o direito de testar em 50%. Inclusive, uma discussão que nós travamos numa reunião nossa do IBDFAM, e nós fizemos uma proposta de legislativa em relação a isso, é retirar do cônjuge sobrevivente a qualidade de herdeiro necessário, e uma outra proposta é reduzir a legítima de 50% para 25%. Por que vocês acham que tem legítima? Por que vocês acham que eu tenho que deixar 50% do meu patrimônio para os meus filhos? Sabe por quê, pessoal? Porque isso é uma situação lá de 1916, onde a pessoa, quando morria com uma qualidade de vida muito inferior à nossa e com um tempo de vida muito inferior ao nosso. Se você levar em consideração a expectativa de vida de uma pessoa lá em 1916, que era mais ou menos uns 45, 50 anos, e colocar a expectativa de vida da pessoa hoje, que era mais ou menos uns 70, 75 anos de idade, vamos ver que as pessoas, quando morriam lá no passado, morriam deixando crianças em tenra idade. Adolescentes, pré-adolescentes, crianças mesmo. Hoje em dia, as pessoas estão mais longevas e quando morre o patriarca, a matriarca da família, geralmente os filhos já estão todos educados, já estão todos formados, já estão com casamento. E olha bem, eu estou com meus filhos todos formados, todos com família constituída, e mesmo assim eu não tenho liberdade mais de dispor dos meus bens da maneira que eu quero, porque eu tenho que resguardar 50% para eles. Mas por que eu tenho que resguardar 50% para eles? É porque anteriormente tinha a perspectiva de que tem que resguardar porque eles não conseguem se manter por si próprio. Hoje em dia não existe isso.
Hoje em dia não existe isso, nós temos que repensar a legítima. Por que a necessidade de resguardo? Por que eu não tenho liberdade patrimonial? Pode ser que você fale assim, mas isso pode atrapalhar os filhos ilegítimos. Na medida em que a pessoa que tiver filho fora do casamento, testa tudo em favor dos seus filhos matrimoniais. E esquece do filho extramatrimonial. Mas por que 50%? Por que essa quantidade enorme de proteção? Né? Porque uma coisa é, ou nós vamos preservar a família, ou nós vamos preservar a autonomia de vontade da pessoa. E eu entendo que hoje em dia a família está muito protegida e a autonomia da vontade da pessoa sequer está levada em consideração no direito às sucessões. Né? Eu queria deixar tudo o que eu quero, minha família não gosta de mim, meus filhos não me abandonaram, meus filhos não estão nem aí para mim, minha esposa já me abandonou, não tem ninguém na minha vida, eu tenho um grande amigo meu, mas eu não posso deixar. Não é causa de exclusão de herança o abandono, a falta de afeto, a falta de amor. Não é causa de exclusão de herança essas situações. Só é causa de exclusão de herança por indignidade, atentado à vida, à honra ou à liberdade de testar. Ou por deserdação, que é ofensa física, injúria grave, relação ilícita com o cônjuge ou companheiro, desamparo do testador em alienação mental ou grave enfermidade. Olha, não tem uma causa de exclusão de herança o abandono. Não tem. Eu estava ontem fazendo banca de monografia sobre a causa de abandono como excludente da obrigação alimentar. Utilizando por analogia aquela questão do procedimento indigno do credor em relação ao devedor, como forma de exoneração da pensão alimentícia. E eu entendo que se o abandono for estipulado, porque tem projeto de lei nesse sentido, deveria ser também para a retirada do direito sucessório. Foi abandonado pelo meu pai, em tenra idade, cresci a duras penas, conquistei com todo o meu esforço e sem a ajuda do meu pai, porque nem conheço todo o meu patrimônio. Aí agora aparece meu pai, 30 anos, 40 anos depois que eu nasci, reivindicando direitos hereditários, reivindicando alimentos. São coisas que a gente tem que pensar hoje no direito de família, porque o direito de família é a base dele, é afeto. Se você me perguntar o conceito de família hoje, eu não sei te falar. Antigamente era a comunidade formada pelo pai, mãe e seus descendentes. Eu não tenho mais conceito de família. Não tem. O conceito de família é causuísta. É o afeto, a relação afetiva existente entre os componentes do núcleo familiar, que vivem como se família fosse, que agem como se família fosse, que tem a posse de estado de família, que é o nome, trato e fama. É isso que se caracteriza uma família hoje em dia. Nós temos várias espécies de família dentro daquele princípio do pluralismo familiar, né? Família anaparental, que é a família formada só por irmãos. Família recomposta, né? Que é os meus, os seus e os nossos. Né? Família comunitária, família plural, poliamorismo, né? Família unipessoal, várias espécies. Todas elas com um núcleo central, afeto. Se o afeto é o núcleo central fundante da família hoje, a falta de afeto deve ser a selo a retirada dessa família, né? Mas são coisas para se pensar na questão da excludente de herança, mas hoje em dia não existe isso. Hoje em dia, a falta de amor não retira direito sucessório. Você perguntar, doutor? Não, peraí. Se você vender todo o seu patrimônio, você pode. Você pode torrar todo o seu patrimônio. Ninguém está nem aí para mim, não. Esse negócio de golpe do baú. Ah, meu pai, negócio de golpe do baú. Ô, gente, isso é uma balela do mundo. O cara é tolhido de casar com uma mulher é tolhida de casar com um homem pelo fato da idade. O cara com 69 anos e 11 meses de vida, ele casa na comunhão universal. Agora, quando ele faz 70 anos, parece que cai nele uma incapacidade de pensar, né? Agora o cara pode falar assim, e se eu quiser tomar um golpe do baú? E se eu quiser torrar meu dinheiro com essa mulher ou com esse homem? Qual é o problema disso? O dinheiro é meu. Filho meu só tem direito ao meu dinheiro se eu morrer. Ou se eu quiser doar. Logicamente que muitos de nós não vamos torrar nosso dinheiro porque nós temos responsabilidade, nós sabemos o mundo de hoje, mas ninguém pode me tolher de fazer com o meu dinheiro o que eu bem entender, porque eu não recebi ele de mão beijada, eu trabalhei por ele.
Então você vai falar assim, o velho ou a velha não pode se casar com uma pessoa mais nova. Como se um velho só se casasse com uma novinha. Não pode um cara de 72 se casar com uma mulher de 71. Então, o cara vai se casar, vai dizer, não, vou colocar então um empecilho, ele vai se casar na separação obrigatória. Vai casar na separação obrigatória, eu faço um testamento deixando 50% para minha gatinha. E aí, alguém vai falar alguma coisa? Ou eu dou 50% dos meus bens para ela, alguém vai falar alguma coisa? Não. Porque não pode. Aí eu acabo infringindo até a própria lei, né? Porque com tanta raiva dela, que eu faço até aquilo que eu não queria fazer. Doar metade de tudo que eu tenho. Agora, doar. Atos a título gratuito. Agora, vender, você pode vender o que você quiser. Você pode torrar seu dinheiro, pegar seu dinheiro. Eu estou com 70 anos de idade, não quero mais saber de nada. Eu vou torrar todo o meu dinheiro, dar a volta no mundo. Pronto. Quem vai falar alguma coisa? Se eu não for pródigo nem doido, né? Quem vai falar alguma coisa? Ninguém. Então, como é que é feita a questão da legítima? A questão da legítima, você tem que observar ela na data da doação. Então, por exemplo, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão hoje. Eu só posso doar R$500 mil. Aí amanhã eu tive um problema na minha empresa, meu R$1 milhão reduziu para R$200 mil. Eu só posso doar 100 mil. Então, saber se ultrapassou ou não a legítima é saber qual é o valor da doação em comparação com o valor dos bens existentes ao tempo dela. Ou isso. Olha, o que você tem entendido é que observa-se a questão da legítima na data da doação, não na data da morte. Então, por exemplo, eu tenho R$1 milhão em vida, doei R$500 mil e morri pobre com R$100 mil, não se anula aquela doação. Porque na data da feitura da doação respeitou-se a legítima. Mesmo que eu não tenha mais esse valor ao tempo da minha morte. Então, a questão da doação, do valor, da legítima, tem que ser aferido na data da disponibilidade gratuita do bem. Não na data da morte do doador. Na data da morte do doador, eu vou verificar quais os bens que ele tem. Como, por exemplo, igual a nossa colega falou. Ele vai falar assim, deixo toda a minha herança disponível para meu tio Rui. Então eu tenho que saber isso quando ele morrer. Não o dia que ele fez o testamento. Quando ele morrer, qual é o valor do patrimônio dele? É R$1 milhão? Então tio Rui, R$500 mil é seu, R$500 mil para os herdeiros. Então quando eu tenho um testamento dizendo sobre legítima, sobre valor, a capacidade sucessória é aferida no momento da abertura da sucessão, no momento da abertura da morte. Colação. Mesma coisa. Vamos lá? Separação obrigatória. Separação obrigatória. Se a pessoa começa a unir-se com outra acima dos 70 anos, separação obrigatória. Eu sou casado com você, me divorcio com você, estabeleço com ela uma união estável sem fazer partilha com você, essa união estável rege pelo regime da separação obrigatória também. Aplica-se igualzinho ao casamento. Igualzinho. As hipóteses. Qual que é a ordem de preferência quando tem colaterais? Primeiro, os irmãos. Irmão bilateral é aquele irmão que tem o mesmo pai e a mesma mãe, um do outro. Irmão unilateral pode ser irmão unilateral consanguíneo, quando tem pai igual e mãe diferente, ou unilateral uterino, quando tem mãe igual e pai diferente. Mas que não importa. Deixou irmão, eles é que vão herdar em primeiro lugar. Na falta de descendente, ascendente, cônjuge e companheiro. Não tem irmão. Então herdam sobrinhos. Bilaterais ou unilaterais. Não tem nem irmão nem sobrinho. Aí herdam os tios da pessoa. Não tiver irmão, nem sobrinho, nem tio. Aí todos os colaterais de quarto grau. Primo, tio-avô, sobrinho-neto, né? Para quem talvez não é leigo aí, primo não é colateral de primeiro grau. Não temos o primeiro grau na colateralidade, né? O colateral mais próximo de nós é nosso irmão, que é de segundo grau, porque a contagem de grau vai para o ascendente e depois desce até o colateral correspondente. Ok?
Calma que nós vamos chegar lá. Puxando o gancho do nosso colega ali, é o seguinte. Nosso legislador coloca uma seguinte situação. Se todos os irmãos são bilaterais, divide a herança igual. Se todos os irmãos são unilaterais, divide a herança por igual. Mas se tiver bilateral com unilateral, aí o legislador fala que o bilateral, não é um time bicampeão, vai ganhar 2 vezes mais do que o unilateral. Isso se aplica tanto aos irmãos quanto aos sobrinhos. Ok? Lembrando que no direito na sucessão dos colaterais só existe um modo de suceder por representação, que é quando a pessoa deixa irmão e filho de irmão vivo, sobrinho. Então vamos imaginar a seguinte situação, olha lá. Essa pessoa aqui, ó, faleceu, deixou 2 irmãos bilaterais, tá vendo? Ó, mesma mãe, mesmo pai, tá vendo os dois? Deixou 2 irmãs unilaterais uterinas, tá vendo? Ó, mesma mãe, mas pais diferentes. E 2 irmãos unilaterais consanguíneos, ó, mesmo pai e mães diferentes. Estão entendendo? Então o que a lei determina? Um monte mor de 800 mil, a lei está dizendo para nós o seguinte, que esses 2 irmãos vão receber o dobro do que esses 4 irmãos. No monte mor de 800 mil, como calcular isso? Nós vamos usar uma regrinha que chama a regrinha do peso. Bilateral ganha quantos? Peso, então? Unilateral, peso 1. Então, vamos colocar peso aos irmãos dessa maneira. Olha lá. As 2 irmãs unilaterais, peso 1. Os 2 irmãos, peso 2, os bilaterais. E os 2 irmãozinhos lá, peso 1, os unilaterais. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está vendo o total? Da soma dos pesos, não deu 8? Eu pego a herança, divido por 8. Vai dar 100 mil. 100 mil é um peso. Agora, multiplicar pelo peso, não é? Então, olha lá. O 1 tem peso 1, receberá 100. O 2 tem peso 1, receberá 100. O 3 e o 5 tem peso 2, receberão 200. O 6 e o 7 tem peso 1, receberão 100. É dessa forma que se faz a partilha na classe dos colaterais. Se todos forem bilaterais, todos herdam por igual. Se todos forem unilaterais, todos herdam por igual. Se for só tio, não tem irmão, não tem sobrinho, e tem tio e primo, os tios herdam por igual. 3 tios, 3 partes eu vou dividir a herança. Agora, não tem nem sobrinho, nem tio, nem irmão, mas tem lá primo, tio avô, sobrinho neto. Pega todos eles e divide a herança por igual entre eles. Porque quando todos os colaterais forem de 4º grau, a herança se divide igualmente entre eles. Ok, pessoal? Tranquilo? Graças a Deus que não, né? Aí não. Entra não. Entra não. A sogra, o legislador no direito de família adorava ela. No direito das sucessões ele não gostava muito não. Porque os parentes por afinidade não são herdeiros. Apesar da relação de parentescos não se extinguir nem com a separação, nem com o divórcio. Então você vai ter uma sogra o resto da vida, mas não uma herdeira. Sim, os afins em linha reta não podem se casar. Afins em linha reta você não pode casar com a sua enteada, nem com a sua sogra, nem com a mãe da sua sogra. Nem com a avó da sua esposa. Nossa, imagina isso. É muito amor. Gente, olha, eu vou terminar por agora. Estou deixando meu e-mail aí para vocês, se vocês quiserem anotar. Me coloco à disposição para os esclarecimentos necessários. Se alguém quiser que eu envie os slides, eu envio os slides por e-mail, só mandar para mim. Nós estamos no adiantar da hora, eu tenho ainda que dar uma aula hoje, porque meus alunos farão prova final amanhã, então acho que eles estão me esperando avidamente por uma revisão. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Valeu, pessoal.